Olá, ouvinte, sou o professor Afonso. Trago para você nesse vídeo a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. É uma teologia que se forma a partir da Bíblia, sem as cartas do apóstolo Paulo e sem a parte adulterada por Nero do livro de Apocalipse, que é cerca de 60%, ou seja, mais da metade. O assunto hoje é um assunto, eu estou com uma série relacionada às cartas de Paulo. O título e também o assunto é esse. O título e também o tema é esse. Paulo ensina que no Antigo Testamento havia seres humanos sem pecado. Então, essa teologia, eu creio que seja a teologia para o século XXI em diante. Por revelação divina, desvendei os livros de Apocalipse, as cartas de Paulo e o livro do profeta Daniel. Como eu já disse, parte do livro de Apocalipse sai, e o livro do profeta Daniel é um livro com algo muito interessante, uma surpresa muito grande até para mim. Eu nunca me interessei muito por ele, mas ele me trouxe uma surpresa. Segundo Daniel, estamos a 700 anos do fim, e de agora em diante o cristianismo ressurgirá com muita força, conquistando todos os seres humanos que estiverem dispersos, como diz o Evangelho, dispersos para reunir um só corpo. Isso vai se chamar de reconsagração do templo, uma coisa que está prevista para a penúltima oitava de Daniel, que é ainda daqui a 350 anos. Essa reconsagração, eu faço uma ressalva para dizer que a primeira revelação divina que me foi dada foi para me dizer, para eu me afastar por completo do centro espírita, que não são lugar para mim. Ou seja, lugares onde se pratica a mediunidade. Motivo: lá realmente há o risco das pessoas serem enganadas por demônios. Essa é a mediunidade tem isso. Eu defendo a lei de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo, que você também faz o mesmo. Por isso eu peço que você deixe um like nesse vídeo, ative o sininho de notificação e se inscreva no canal. Como eu disse, o Paulo ensina que no Antigo Testamento havia pessoas que não pecavam, que realmente isso era para representar Jesus, que verdadeiramente foi sem pecado, mas para representar essa figura que havia de vir. Paulo gosta muito dessas figuras. Nada a ver com Paulo, abominável da desolação. Agora vejamos o versículo. O versículo que eu trago para essa análise se encontra na carta aos Romanos 5, 13 e 14. Versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Meu comentário: ainda que a referência fosse ao Moisés mitológico, o ser humano nunca viveu sem lei, como o desejo abominável da desolação, que é um personagem criado por Nero, com o rosto do apóstolo Paulo, com o corpo do Império Romano e com o espírito do maligno. Esse personagem se passa por Paulo na Bíblia e se assenta no lugar santo, ou seja, substitui Jesus perante os seres humanos, que se deixam enganar por ele, claro. Agora, voltando ao versículo, até sobre aqueles que não tinham pecado. Como não tinham pecado? A morte reinou sobre aqueles que não tinham pecado. Aqui, agora é o meu comentário. Aqui Paulo resolveu se divertir um pouco à custa dos crentes. Ele remete a Adão para dizer que acertadamente que todos pecamos, e em seguida admite que existiram seres humanos sem pecado. Voltando ao versículo. A semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Aqui eu retomo o comentário que eu já fiz.
Não adianta prefigurar Jesus aqui e ali. Não há necessidade dessa besteirada na Bíblia. Isso é uma maneira de enrolar os crentes e manter pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos bem longe do Evangelho de Jesus Cristo e da promessa que há da relação do Cordeiro com os seres humanos em Apocalipse. Eu costumo dizer que praticamente tudo se resolveu no Éden. Criação, queda e redenção se resolveram lá. Está escrito em Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Comentário meu. A lei que foi impressa na consciência de cada ser humano, que Paulo insiste em apagar, ou seja, essa lei vem impressa na consciência de cada ser humano, mas o abominável da desolação faz tudo contra a lei, conforme eu digo em todos os meus vídeos, e vou ressaltar nesse aqui logo a seguir. Voltando ao versículo, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Comentário meu. Isso aqui é a aplicação da pena à carne e ao espírito. Na primeira transgressão, a carne foi definitivamente condenada à destruição e o espírito seguiu em busca de redenção até que o cordeiro fosse imolado. E isso aconteceu com todos os seres humanos, a quem Deus ensinou e eles aprenderam. Eles se colocaram diante de Deus para seguir a sua lei. E ficaram esperando no seio de Abraão até que o cordeiro fosse imolado. E uma vez que ele foi imolado, ele foi ao seio de Abraão, levou a sua voz para aquelas pessoas e os levou para o céu, conforme Apocalipse 5, 11 e 12. Então, o que eu posso dizer é que os conceitos que vêm do Éden são muito autoritativos, porque são mitológicos. Eles não dependem nem mesmo do tempo para serem válidos. Então, pode Paulo falar o que bem quiser, ele não tem autoridade nenhuma, o que ele quer é confundir os crentes e atrair autoridade para si. Por que atrair autoridade? Porque ele fala besteiras que só ele fala. Agora, eu quero dizer para você, eu quero fazer uma justificativa, por que eu coloco nas capas dos meus vídeos um apelo para que você retire as cartas de Paulo da sua Bíblia. É que toda a doutrina de Paulo se sustenta nesses princípios aqui. Que a lei de Deus é a fonte e a força do pecado, que a lei de Deus, São 10 Mandamentos, é um tutor depravado, que a lei de Deus é fundamento que conduz à morte, que a justificação é a da carne em vida, mediante a fé somente, e não do Espírito, após a morte, mediante fé e obras. Tiago, Jesus e a Bíblia toda ensinam isso. E ainda que uma vez livres da lei e justificados, nos tornamos completamente justos, santos e retos, e que a graça assim alcançada é responsável pela salvação. Então, isso aqui é uma coisa que eu sempre falo para a pessoa não dizer, gente, como é que você manda tirar um pedaço tão importante da palavra de Deus? Cartas de Paulo, distorcida pelo abominável da desolação, conforme atestam Pedro, João, Tiago e Judas. Agora, uma das coisas que eu trago e sempre faço de uma maneira muito resumida é definir Jesus Cristo, que é o príncipe dos príncipes. Embora digam para você que Jesus Cristo ressuscitou em carne e osso e se encontra no céu sentado num trono, comendo todos os dias, isso não é verdade. Na encarnação, o Espírito de Jesus Cristo foi uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, atribuída a um ser humano com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei, conforme João 17. Quando Jesus foi morto, o Evangelho afirma que ele entregou a Deus o seu Espírito, aquela parte que foi atribuída para voltar a ser um com o Pai, sem nenhum comentário a mais. Ou seja, eu e o Pai somos um. Ele se encontra indistinguível no seio do Pai, tanto faz pedir a mim como ao Pai. Então, essa é a prova de que Jesus é Deus
E eu peço que você medite sobre isso e que possa chegar à conclusão que seria vantajoso recebê-lo como Deus. Essa é a condição para que as pessoas se tornem crentes em Jesus Cristo. Agora, tem uma coisa que eu sempre vou colocar em meus vídeos, se eu não coloco em algum vídeo, é porque ele ficou longo demais, aí a gente acaba fazendo, cometendo até esse deslize, mas é importante convidar você para a experiência cristã contida na Bíblia, desde que o mundo é mundo. Por que cristã? Porque Jesus disse que antes de Abraão eu sou. Então a experiência é a seguinte, que você tome a decisão de falar somente a verdade a todas as pessoas em todos os contextos. Que você deve a Deus em oração todos os seus anseios e que você estenda a mão para o seu próximo, tanto quanto as condições lhe permitam e sua consciência. É muito maravilhoso agir dessa maneira. Você vai conseguir perceber que diante de você vai descortinar uma nova realidade, uma realidade completamente viva e esperançosa. E isso é a sua relação sendo estabelecida com Deus e não intervenção humana. Eu considero que esse meu canal, esse meu trabalho seja importante. Deixo o meu e-mail aqui na descrição do vídeo para que você possa, se quiser, se juntar a mim para que possamos reconstruir um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Que Deus o abençoe.